Muito obrigado pelo convite de estar com vocês nessa noite tão especial de batismo. O batismo é sempre um momento muito emocionante. São muitas histórias de vidas que foram tocadas por Jesus, mudadas por Jesus. Talvez você seja parente ou amigo que veio prestigiar ao batizando e esteja se perguntando, mas o que é que faz uma pessoa tomar uma decisão dessa? Não está tanto calor assim para mergulhar na piscina, então, né? Como é que é isso? O que significa esse batismo? O que significa essa decisão? E eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre Cristo, a nossa única esperança. Talvez uma das palavras que você tenha aprendido logo no início da sua vida é crise. Até aliás, eu vi no boletim que tem crise na capa, não é verdade? A crise do Brasil é a minha crise. Acho que crise é a palavra que a gente mais ouve, talvez a palavra que a gente mais pronuncie. E o problema das crises é que elas costumam corroer a nossa esperança, o nosso sentido de esperança. Quando a gente está caminhando pela rua e começa a chover, a gente procura um lugar seco, um lugar firme para colocar o nosso pé, e no meio dessas crises que a chuva provoca no nosso deslocamento na cidade, às vezes a gente coloca o pé num lugar que parece ser firme, mas não é. E a gente descobre depois que não era firme, né? Essa semana eu estava no seminário e fui almoçar. E quando voltei do almoço, atravessando a rua, eu olhei um lugar assim, vi o asfalto, achei que era firme, e quando botei o pé, não era firme. E eu literalmente tomei um banho de lama. A sorte que eu moro relativamente perto do seminário, então fui em casa trocar de roupa, mas andando pela rua todo enlameado, foi uma sensação muito ruim, né? Então eu cheguei em casa e minha esposa perguntou: o que você está fazendo em casa agora? Eu falei: é a crise. Acabei de me lamear todo. Ela: pois é, o que aconteceu? Eu pisei no lugar que eu achei que era firme, não era, e era uma cilada. Eu acabei caindo num buraco haddadiano e tomei um banho de lama, tive que ir em casa mudar de roupa. Muitas vezes nós fazemos assim com a nossa vida também. Nós, no meio da crise, buscamos lugares seguros para caminhar, e esses lugares não se parecem seguros. Vamos ver então no texto bíblico como é que Cristo, a nossa única esperança, que tipo de esperança é essa que Cristo nos dá? E eu quero sugerir para você que talvez esteja colocando a sua esperança em outra coisa, que considere Cristo como a única esperança e a base sólida para caminharmos em qualquer época de crise. 1 Pedro, capítulo 1, os primeiros 5 versículos. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear nesses 5 versículos aqui hoje, nessa noite. Em cada época, nós somos ensinados a colocar a nossa esperança em alguma ideia, em alguma coisa. Na época moderna, por exemplo, sugeriu-se que os homens deveriam colocar a sua esperança, a sua confiança em algumas características. Por exemplo, que devido ao conceito de bondade natural, o homem, por ser um ser bom, deveria então ter esperança com relação ao mundo, porque o homem de fato era bom. Jean-Jacques Rousseau e outros autores escreveram sobre a bondade natural do ser humano. O tempo foi passando e as pessoas começaram a se perguntar: como é que homens bons constroem sociedades más?
Onde é que se evidencia essa bondade natural do ser humano? Outra ideia na qual fomos ensinados a colocar todas as nossas fichas e nossa esperança é que, além da bondade natural, se o homem é bom como parece, então ele vai construir coisas boas na história. Então o progresso deve ser algo que deve motivar a nossa esperança, sobre o qual devemos colocar a esperança. E de fato houve progresso. Mas logo em seguida se descobriu que o progresso não é para todos. Enquanto alguns estão sentados comodamente na sua casa, usando aparatos eletrônicos para ligar a televisão, ligar o som. Eu me lembro de visitar um amigo na casa dele que a luz era regulada, a intensidade pela palma. Eu fiquei surpreso com aquilo. A gente sentava no sofá, ele fazia, e a luz, aí fazia, a luz diminuía. Ele foi buscar água para mim, não deu outra, eu fiquei no sofá. Achando interessante aquela brincadeira. Eu falei, nossa, que coisa tão interessante. Parece filme de ficção do futuro, não é? Eu sentado no sofá e eu. Aí ele voltou e viu a luz intermitente, era eu batendo palma para ver como é que funcionava o negócio. Então, o progresso chegou a esse ponto, de eu calcular a intensidade da luz do cômodo onde eu estou, batendo palma. Mas do outro lado da linha, pessoas morrem de fome, morrem de doenças que deveriam estar erradicadas, morrem de difteria, morrem de água suja. Vamos medir o progresso? O IDH é um excelente índice para medir o progresso. Será que é mesmo? Imagine uma comunidade rural, onde as pessoas não estudam muito, vão até a 4ª série, famílias grandes, todos trabalham no campo, saem cedo pela manhã, dá a benção à sua mãe, benção ao seu pai, vão trabalhar, trabalham na lavoura, voltam para almoçar, depois no final do dia reúnem-se em casa, toda a família ali, todo mundo vive de uma maneira simples, vida de interior, não tem luz elétrica, trabalham duro no campo, mas todos vivem bem, comem, a segurança e a tranquilidade. Mas chegou o progresso nessa comunidade. Aí chega uma grande indústria e diz, agora, produtores, vocês têm que mudar a forma de produzir. Monocultura, porque é o banco. E aí aquela produção que era diversa se torna uma monocultura. Como chegou a fábrica traz consigo doenças da cidade. Chega os bares, chega a bebida, chega a prostituição, chega o jogo de azar, chega a violência. O PIB daquela região subiu, mas isso é progresso? Aquela vida simples, organizada, por causa dessa nova forma de produção, de organização social, trouxe uma série de enfermidades sociais para aquela comunidade que antes não existiam. Será que o IDH, de fato, dá para medir o progresso? Esse índice de desenvolvimento humano com esses critérios? Outra ideia que se teve é que a ciência daria as respostas para as perguntas mais fundamentais. Coloquem toda a sua esperança na ciência, porque a ciência vai resolver o nosso problema. E é impressionante, porque até o dia de hoje a ciência não conseguiu cumprir a sua promessa. A ciência é verdade, explica as questões de processo, mas as questões de sentido a ciência não dá conta. Por que eu vim? Qual é o sentido da vida? Por que eu amo? Que vida depois da vida? Essas questões continuam. A ciência e o método cartesiano, o método empírico, não dão conta de responder às questões de sentido. Então, nós estamos tecnologicamente mais desenvolvidos, mas o vazio existencial continua, porque as perguntas continuam as mesmas. As utopias globais. Depois da psicanálise, depois do marxismo, depois do capitalismo, pronto, isso tudo vai responder os grandes vazios existenciais. Não respondeu. Então, as esperanças propostas pela ciência moderna encontraram um desencanto crítico no que nós chamamos hoje de mundo pós-moderno. As promessas que foram feitas não foram cumpridas. As esperanças que foram estabelecidas não puderam ser preenchidas.
o ser humano continua com seu vazio existencial. Há progresso, há ciência, todavia existem algumas utopias globais, há manifestações de bondade na história, mas essas coisas não resolveram essa questão. Onde colocar a nossa esperança? Olha o que diz o texto. Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Não é qualquer esperança, é uma esperança viva. Então, nos versículos anteriores, versículo 2, nós vemos que essa esperança está baseada num evento passado. Versículo 2 diz, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Essa presciência, essa soberania de Deus Pai que escolhe. Não somente isso, mas pela obra santificadora do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo aplica os efeitos dessa eleição, essa santificação, mas não somente isso, para a obediência de Jesus Cristo. Deus Pai, na sua presciência, na sua soberania, nos escolhe. O Deus Filho se oferece em sacrifício por nós e nos redime, e o Deus Espírito Santo aplica essa salvação a cada um de nós e nos santifica. Ele escolhe, Ele redime e Ele santifica. Essa presciência de Deus, essa palavra grega prognosis aqui, indica muito além desse conhecimento prévio de Deus, muito mais que isso. Essa palavra indica o seguinte: Deus não somente sabe quem será salvo, mas Ele está ativamente empenhado nesse processo de oferecer a salvação. Isso que foi determinado antes dos tempos eternos, como nós vemos em 2 Timóteo 1,9. Para que cada um de nós cheguemos a essa salvação. Então nós estamos aqui diante de um mistério, diante de um paradoxo. De um lado, essa salvação depende da nossa decisão, da nossa responsabilidade de responder a Deus. Por outro lado, repousa nessa eleição de Deus, nessa escolha de Deus. E isso estimula em nós, então, gratidão, humildade e santidade. É uma ação de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. As implicações desse tipo de esperança viva, baseada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é que nos dá segurança. Ele, a sua escolha, a sua opção, a ação de Deus, a obra de Deus é a garantia dessa esperança. Não depende de mim. Não está em mim. Eu fico brincando com meus amigos no seminário dizendo o seguinte: eu passo o dia como um bom arminiano e durmo como um bom calvinista. Eu sei na mão de quem eu estou. Se eu fechar os olhos, eu sei aonde eu vou acordar depois, se eu não acordar ao lado da minha esposa. Teve uma noite que foi uma coisa difícil, porque a minha esposa estava sonhando e eu não sabia. Então eu estava dormindo e ouvia assim um cântico esquisito em casa. E eu, sem óculos, falei assim, minha esposa assim: Solange, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Acho que tem alguém dentro de casa. E ela ficou em silêncio por um momento, daqui a pouco ela rompeu num riso. Eu falei, o que foi? Não, é que eu sonhei que estava cantando uma ópera. Eu falei, eu morrendo de susto aqui do lado, achando que estava acordando com um fantasma dentro de casa. Mas era a minha esposa. Outro dia ela achou que estava andando de bicicleta. Levei uma joelhada nas costas. Falei, eu acho melhor dormirmos em cama separada. Você anda sonhando muito ultimamente. Eleitos por Deus, escolhidos por Deus, essa obra feita por Deus, a gente repousa na mão de Deus. Essa esperança é uma esperança viva, porque tem um fundamento sólido. Não só tem um fundamento sólido, como me dá um novo propósito para a vida. Olha o que diz o texto, capítulo 1, versículo 2. Nós fomos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora de Jesus Cristo, para a obediência a Jesus Cristo. Fomos escolhidos para sermos obedientes a Cristo. Um novo objetivo para a vida. Versículo 3 menciona essa esperança viva. Eleitos para a esperança. E no versículo 5 menciona essa salvação. Então agora, essa esperança que eu tenho em Cristo não somente é firme, como me dá um novo propósito para a vida. A obediência a Cristo,
a esperança, a salvação. Esses que são dispersos aqui, separados por Deus, que têm a sua identidade, a sua segurança, a sua firmeza em Cristo, têm as suas raízes em Cristo. Nós não podemos esquecer essa expressão em Cristo. Porque uma vez que somos salvos em Cristo, que é a nossa única esperança, toda a nossa vida se dá em Cristo. Então, quando eu ando na crise, eu não estou simplesmente na crise, eu estou em Cristo na crise. Quando eu estou enfermo, eu não estou simplesmente enfermo, eu estou em Cristo enfrentando uma enfermidade. Quando eu estou num problema, eu não estou simplesmente no problema, eu estou em Cristo nesse problema. Porque quando eu estou em Cristo, isso faz toda a diferença para a maneira como nós nos defrontamos, como nós enfrentamos e passamos por essa situação. Em Cristo, em Cristo. Essa salvação, então, é baseada num evento passado, o que Deus fez por nós. Daí a resposta de Pedro, que começa no versículo 3 com essa doxologia. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja. Esse Deus que em Cristo nos salvou, nos redimiu, nos santificou, que nos tornou vocacionados para a obediência a Cristo, que nos deu uma viva esperança. Bendito seja esse Deus que fez essa obra por nós. Ele nos escolheu e, por meio da ressurreição do seu Filho, gerou um novo ser, uma regeneração. E essa regeneração, essa obra do Espírito Santo. Ou seja, ninguém chega diante de Deus e continua igual. Ninguém pode chegar para Deus e dizer assim: Senhor, está aqui o meu projeto de nova criatura. Nesses termos, aguardo deferimento. É o Senhor que se encarrega de fazer isso. Ninguém pode dizer para o Senhor: Senhor, faz o seguinte, o Senhor pode mexer até aqui. Daqui para cá, eu estou tão satisfeito com o que eu sou. Ele diz: não, é Ele que define. E Deus começa a mexer em nós, onde nós queremos que Ele mexa e onde nós não queremos que Ele mexa, em áreas que nós nem sabíamos que existia. Ele nos regenera de forma completa. Essa é a obra de Deus em nós. Nenhuma área de nossa vida está imune a essa mudança. Nada. Não somos nós que escolhemos essas áreas. Essa regeneração é obra do Espírito Santo. Ele vai mudando o nosso ser. Na Igreja Batista do Meia, onde eu fui adolescente, nós tínhamos o hábito de toda sexta-feira à noite ir jogar ping-pong na casa do tio Nilton, da tia Glícia. Tia Glícia é uma irmã convertida há muitos anos. E o tio Nilton era um cantor de ópera, gerente do Itaú, que não queria saber de Jesus. Mas era muito simpático e adorava ganhar da gente no ping-pong. Sexta-feira à noite, nós fazíamos um grupo grande, 30, 40 jovens, iam para a casa deles, começava aquela cantoria de crente, rolava umas pizzazinhas, umas pipocas e ping-pong. Às vezes ficava muito tarde, a gente ligava para os nossos pais, e falava assim: a gente vai amanhã de manhã porque ficou tarde, vamos dormir na casa do... E dormia aquele montão de jovem. Isso foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um dia no culto, o pastor José Carlos Torres, naquela época, terminou o culto, uma igreja grande assim, e ele não fez apelo. Ele não fez apelo, aí o Nilton levantou a mão e fez assim: pastor, o senhor não vai fazer apelo hoje? Ele disse: mas por que eu tenho que fazer apelo hoje? Pastor, faz o apelo, por favor. Mas eu quero com música. E aí, então, o Noé foi para o órgão manso e suave, Jesus está chamando. Sabe aquele órgão que você tocava antigamente, que você fazia com a perna assim e a mão devagarzinho? Pois é. O organista perdia peso, terminando suando aquele negócio, não é? E aí tocou a primeira estrofe e ele não passou a frente. Na segunda ele veio, para poder fazer a coisa direitinho. E aí o pastor ficou curioso, perguntou: mas Nilton, o que foi que eu falei nesse sermão para que você entregasse a sua vida a Jesus? Ele falou: você não falou nada. Mas você não quer se decidir hoje? Quero. Mas o que é que te convenceu a fazer isso? O sorriso dos adolescentes. Nisso a gente está lá na galeria, no lugar dos adolescentes, do chiclete debaixo do banco, na hora do culto, não é? E a gente ouve o sorriso dos adolescentes. Todo mundo para aí. O que está acontecendo aqui? Então o tio Nilton falou: eu venho há anos observando esses adolescentes. E a maneira como eles se comportam, como eles sorriem,
como eles têm a amizade entre eles. É um negócio tão bonito. E eu fiquei observando assim, como é que eu não posso ter isso? Qual é a origem disso? O que é que faz esses meninos rirem desse jeito e serem felizes desse jeito? Até que eu desconfiei, deve ser Cristo. E eu quero sorrir como eles, eu quero essa mesma esperança, eu quero o mesmo Cristo deles. E naquele dia, os adolescentes criamos o ministério Canjicas de Cristo. Todo mundo andava sorrindo, porque a gente não sabia quem podia se converter com o nosso sorriso, não é? Mas é isso, essa regeneração, essa obra que o Espírito faz na nossa vida, que até um sorriso se torna motivo para despertar a curiosidade. A forma de olhar, a forma de falar, a sua reação no trabalho, diferente das outras pessoas, enfrenta a mesma crise e reage diferente. Mas o que é isso? Você diz, porque estamos em crise, sim ou não? Sim, mas estou em Cristo. Estou em Cristo nessa crise. E porque estou em Cristo, eu enfrento essa crise de maneira diferente. Porque estou em Cristo, eu passo por essa situação de maneira diferente. Não é mais fácil nem mais difícil. Simplesmente eu tenho a companhia de quem eu preciso, em Cristo. Essa esperança é uma esperança viva. Versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essas transformações que Deus faz em nós, mudando o nosso homem interior, e por meio de nós, nos dá segurança. Essa ortodoxia, essa liturgia do bendito seja Deus, que se transforma numa ortopraxia. A forma de eu adorar a Deus vai influenciar na forma como eu vivo para esse Deus e diante desse Deus a minha vida. Tem aqui um firme fundamento, então, a ressurreição de Jesus Cristo. Sem essa ressurreição, seria impossível essa regeneração pessoal. Sem essa ressurreição, seria impossível a nossa esperança. Não faria sentido. É impressionante quando vocês lembram dos discípulos no caminho de Emaús. Eles vêm de Jerusalém em direção a Emaús com o marco da morte como referência. Encontram Jesus no caminho e nem conseguem reconhecê-lo. Eles são historicamente precisos, dão informações sobre o que aconteceu, são teologicamente corretos, eles dizem, não, a nossa esperança estava nele. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. E eles vêm andando com Jesus sem reconhecê-lo, porque é o marco da morte que dá a forma como eles devem ver a coisa. Até que, no partir do pão, eles reconhecem a Jesus. E aí, Lucas usa uma expressão lindíssima, e os seus olhos se abriram. A mesma expressão lá do Gênesis. Lá, no Gênesis, quando os olhos se abriram, descobriram que estavam nus e haviam pecado. Aqui, quando os seus olhos se abriram, eles viram o primeiro exemplar da nova criação, Cristo ressurreto. E aí, diz o texto, quando eles perceberam que o Senhor estava ressurreto, eles voltam imediatamente para Jerusalém. Porque agora é a vida que é o marco de referência para a maneira de olhar a história, e não mais a morte. Essa esperança viva, que sem a regeneração, sem a ressurreição, seria impossível. Então, quando nós não temos a esperança viva, o passado é nostalgia, o futuro é fantasia, e o presente fica completamente sem sentido. Mas aqui, nós temos essa esperança viva em Jesus, por causa da ressurreição. Olha o versículo 4, que bonito. Olha só essa esperança no tipo de herança que nós vamos receber e recebemos em Jesus. Diz assim o versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Aqui é muito interessante as palavras que Pedro utiliza. Vemos que o fundamento dessa esperança é a ressurreição de Cristo, e nós recebemos em Cristo essa herança, e ele usa 4 expressões para descrevê-la. A primeira
incorruptível. Algo que não apodrece, algo que não perece. Esse é o tipo de herança. Segunda, uma herança imaculada. Algo absolutamente puro. Algo completamente limpo. Terceira, uma herança imarcessível, inalterável, não murcha. Quarto, uma esperança assegurada, reservada para nós, garantida pelo próprio Deus. Vocês conhecem alguma obra humana, alguma coisa feita pelo ser humano, que possui essas características: incorruptível, imaculada, imarcessível e assegurada? Não há nenhuma obra humana que tenha essa característica. Nenhum prêmio humano tem essa característica. Vou falar das maratonas, Samuel. Quando termina as maratonas, tem alguém na linha de chegada com um balde na mão, cheio de medalha. Então, essas pessoas colocam a medalha no nosso pescoço. É fácil colocar a medalha porque a gente chega morto. Então, a gente já chega inclinado assim. Então, é muito fácil. Só jogar, tchum, encaixa a medalha. Mas as medalhas da maratona que eu tenho lá em casa, eu tenho um balde de medalhas em casa. Nenhuma dessas medalhas, por mais duras que tenham sido as provas, e cada maratona é um desafio enorme. No quilômetro 20, eu pergunto para mim mesmo: quem foi o maluco que me colocou nisso? No 22, eu recupero o sentido e digo assim: fui eu mesmo. No 23, eu penso assim: nunca mais faço isso. No 25, eu vi bem que a minha esposa disse. Aí eu tenho que tirar esse pensamento logo, porque senão eu não consigo correr. No 27, eu já vejo a escada de Jacó, os anjos subindo e descendo, dizendo: vem, alma cansada, tomada de dor. Eu seguro as pontas, Jesus, deixa eu terminar essa prova pelo menos. No 30, eu tenho que usar a música, porque eu começo a delirar. É muita dor. Sempre dói, gente. Sempre dói. Maratona é assim, sempre dói. O bom é que na chegada a dor e a alegria se reconcilia, mas sempre dói. Então, o que eu faço no quilômetro 30, eu peço sempre para cada um da prova, cada um dos meus filhos, cada prova eu peço a um deles, eu tenho 3 filhos, para fazer uma seleção de música, que no quilômetro 30 eu boto o fone de ouvido e, ouvindo a música, me distrai um pouco, eu vou cantando um pouco, e aí a dor vai ficando meio que disfarçada e eu continuo a prova. Na penúltima maratona do Rio, eu pedi para minha filha fazer a seleção de músicas, e elas não me dizem que música coloca. Então, sempre uma surpresa. E aí, quando eu coloquei no ouvido o aparelhinho e liguei a música, a minha filha tinha colocado Alcione cantando. Muito espiritual, não é? E a música da Alcione era o seguinte: quando eu não puder entrar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, tá entendendo? E eu, quando eu vi aquilo, eu comecei a rir. E as pessoas olhando para mim: o que faz esse cara rindo no quilômetro 30? E eu fui rindo no 31, no 32, no 33, no 34, 35, terminei a prova. Quando eu cheguei no aeroporto para vir embora para São Paulo, quem que eu encontro tomando café no aeroporto? A Alcione. Aí eu perguntei: é de Deus ou não é de Deus esse negócio? Falo com ela ou não falo com ela? Dizer: olha, muito obrigado, foi você que segurou a onda do 30 até o 42. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente cruza a linha de chegada, a medalha que a gente recebe, por mais bonita que seja, por mais duro que tenha sido a prova, não é incorruptível, não é imaculada, não é imarcessível, não é assegurada. Nada criado pela mão humana tem essas características, a não ser essa herança baseada na esperança viva em Jesus. Nessa obra que Deus faz no nosso coração, que nos coloca em Cristo, seja qual for a circunstância, em Cristo. E em Cristo a gente passa por essas situações. Então,
Nós não podemos colocar as nossas esperanças na bondade natural do ser humano ou na crítica a essa bondade natural, nem muito menos no conceito de progresso ou na crítica ao progresso, nem muito menos na ciência ou na limitação das ciências, ou muito menos nas utopias globais. Nada produzido pela mão humana tem as características dessa viva esperança que nós obtemos em Cristo pela obra da sua ressurreição, morte e ressurreição, nessa regeneração feita em nós pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, porque Cristo é, de fato, a nossa única esperança. Essas coisas são eternas, têm valores eternos, pertence a um reino eterno e nos leva a uma vida eterna. Esse Deus bendito de toda misericórdia nos escolheu, nos redimiu e nos santifica. Esse Deus bendito de toda misericórdia nos chamou e nos vocacionou para a obediência a Cristo, para uma esperança viva e para essa herança que não se compara a nenhuma outra coisa ou realidade humana. Somente essa esperança obtida em Cristo. Ele nos regenerou, nos deu vida e essa nova vida. Essa esperança em Cristo produz em nós um outro estilo de vida, que faz com que em qualquer lugar, em qualquer situação, o estar em Cristo nos permite manter a esperança, uma esperança viva. Talvez você tenha colocado toda a sua esperança em algo criado, elaborado pelo ser humano. Uma ideia, um projeto, uma ideologia, um negócio. E você, com certeza, deve ter descoberto que coisas criadas pelo ser humano não possuem essa capacidade de ser e de preencher esse vazio mais profundo do nosso coração, que é essa sede e necessidade de Deus, que foi hoje testemunhado pelos batismos que nós vimos aqui. Pessoas que, nas situações mais diversas que possam viver, eu não conheço nenhuma daquelas pessoas, mas eu imagino que ninguém ali tem a vida igual ao outro. No entanto, todos têm algo em comum. Todos estão em Cristo. Em Cristo. Deixa eu fazer um convite para você. Convide a Cristo para fazer essa obra na sua vida. Considere essa esperança viva em Cristo, para que sobre ela e nela você deposite a sua vida. Veja o que estar em Cristo pode significar, independente da situação na qual você esteja. Pode ser de grande dúvida, pode ser de falta de esperança, algumas limitações, eu não sei. O que eu posso lhe dizer é que essa obra feita por Cristo, com essas características que nós vemos nesse texto, faz com que, estando em Cristo, a nossa situação seja completamente diferente, ainda que a realidade ao nosso entorno não mude. O estar em Cristo faz com que a gente viva essa realidade de forma diferente. Essas pessoas que se batizaram hoje, testemunharam aqui essa confiança. Suas vidas estão em Cristo. Considere colocar também a sua vida em Cristo. Deus abençoe a vocês.